Tem gente fazendo tudo certo, dieta, suplemento, academia e vivendo em guerra por dentro. E isso envelhece mais rápido do que açúcar. Você está cuidando do corpo ou só tentando controlar o medo? Hoje eu vou te mostrar por que longevidade não é só biologia, é alinhamento. Eu vou te dar também 7 regras práticas que até o ChatGPT listou. E eu vou te mostrar onde a Bíblia já falava disso há milênios e no final você vai sair com um jeito simples de aplicar isso ainda hoje. Um rapaz ele estava entediado e abriu o ChatGPT e perguntou: "Como é que eu faço para viver até os 140 anos?" Ele estava esperando uma resposta assim bem complexa do tipo: jejum, treino às 5 da manhã, controle de glicose, mas a resposta foi outra, simples. Reduza o estresse crônico. E aqui vem o que incomoda muita gente. Estresse crônico não é só trabalho, é conflito interno. O ChatGPT foi direto para aquele rapaz. Quando você não vive a sua verdade, seu corpo entra em modo sobrevivência 24 horas por dia. E o nome químico disso é cortisol. Cortisol alto por muito tempo bagunça o sono, a imunidade, a memória da gente, os vasos sanguíneos e sua paz, é claro. É aquela vida onde você tá sorrindo no story e de noite você desaba no travesseiro. Você diz assim, tá tudo bem, mas o seu corpo ele não tá acreditando em nada. Eu resumiria isso em uma única palavra, coerência. E eu vou aproveitar aqui para contar a história de um personagem bíblico que viveu uma incoerência daquelas. Procura aí o Salmo 32. Aqui no Salmo 32, principalmente no versículo 3, Davi está descrevendo o corpo dele enquanto ele estava tentando esconder o pecado dele. Enquanto calei, envelheceram os meus ossos. Ele estava carregando culpa e tentando manter a aparência. E ele escreve o efeito físico, envelhecer os meus ossos. Só para a gente refrescar a memória dessa história de Davi. A história completa é contada lá em 2 Samuel 11. Depois você pode dar um confere lá. Davi ele deu um famoso migué. Ele era o cara, o herói, o escolhido. Mas no momento de bobeira, ele decidiu que as regras não se aplicavam para ele. Davi ele enviou Joabe com os seus oficiais para a guerra. Enquanto o exército dele estava lá na batalha, ele ficou lá no conforto do palácio. E foi ali, no tédio, que ele viu Batseba. Segundo Samuel 11:2 conta como tudo começou. Uma tarde, Davi levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E lá do terraço ele viu uma mulher bonita tomando banho. Ali, minha gente, começou a queda de Davi. Ele não apenas desejou, ele usou o poder dele para atropelar a vida de uma família. E já pulando a história para os finalmente, ele ficou com ela engravidou. E aí começou o desespero de quem tenta manter a pose de santo enquanto o porão tá lá cheio de lixo. Davi tentou de tudo para esconder o erro. Ele descobriu que o marido dela estava na guerra. Ele chamou Urias da guerra para ele dormir com a esposa e assumir o filho sem saber, o famoso Miguel. O plano falhou porque Urias era um homem de honra e não quis o conforto enquanto os amigos morriam na frente de batalha. Aí Davi apelou, mandou matar Urias na linha de frente da guerra para limpar o rastro. Por quase um ano, Davi continuou sendo rei, julgava causas, falava de Deus, usava coroa, recebia aplausos, mas por dentro ele estava comendo. Ele era um assassino e um adúltero escondido, e ele sabia disso. E ele estava vivendo uma mentira em alta definição. E é aqui que o Salmo 32 nasce. É uma confissão de Davi, ele escreveu depois que a casa caiu, descrevendo como foi viver esse ano de teatro. Ele disse que os ossos dele envelheceram, o corpo dele virou uma fábrica de estresse porque a alma dele estava em guerra com a própria consciência. O boleto chegou na saúde dele. Ele descobriu que não dava para ter um coração tranquilo vivendo uma vida que você tem medo que alguém descubra. Ou vivendo uma vida que não é sua. Resumindo, o erro. Davi trocou o propósito pelo prazer imediato e tentou consertar o erro com um crime ainda maior. Qual foi a máscara? Ele viveu meses performando a santidade que não existia, gerando aquela incoerência brutal. E o grito do corpo é o Salmo 32, que é o prontuário médico de uma alma doente. O cortisol de Davi estava destruindo ele por dentro. A lição é que a cura só veio quando ele parou de mentir, se alinhou com quem ele era, com o que ele fazia, pediu perdão e lá ficou. Hoje, a gente não chama de pecado, a gente chama de tô levando. Mas o seu corpo chama de peso. O que é que você está carregando calado? Comenta aqui só uma palavra. Culpa, medo, pressão, alguma outra? E antes que a gente traga as 7 regras práticas que eu te prometi lá no início do vídeo, entenda que a longevidade não é um problema biológico, é um problema de coerência espiritual.
física também e mental. E se você está gastando fortunas com saúde, mas vive em guerra por dentro, você está apenas conservando o corpo, porque a sua alma já desistiu já faz tempo. Então bora resolver isso com as 7 regras práticas que o chat comentou com o rapaz e eu acrescentei o que a Bíblia também traz para a gente viver um bocado. A regra número 1 é: pare de guardar sua vida para depois. Quando eu me aposentar, eu descanso. É a mentira mais cara do mundo. Provérbios 27:1 diz assim: não te glories do dia de amanhã. Então aconselho você, viva hoje como você planeja viver na aposentadoria. Muitos adiam sonhos para quando se aposentarem. E quando chegam lá, chegam doentes e exaustos. E as pesquisas mostram exatamente isso. Há pessoas que morrem nos primeiros 5 anos após se aposentarem. Então, a ação prática de hoje para você é: comece hoje a viver a aposentadoria. Escolha um prazer simples, sem culpa, que você vai conseguir fazer ele por no mínimo 20 minutos. E agenda isso como um compromisso seu com você mesmo. Marque essa reunião com você mesmo para que você comece a guardar, para que você comece a colecionar memórias, a descansar com a vida acontecendo. A regra número 2, as conexões valem mais do que vitamina. O vínculo regula o seu sistema nervoso. Você pode ter suplemento, mas se você não tem vínculo com alguém, se você não tem aliança, se você vive biologicamente vulnerável. Gênesis 2:18 diz: não é bom que o homem esteja só. É ali quando ele cria a mulher para Adão, enfim. Perceba que no princípio da criação, Deus já colocou uma pessoa para conviver em conexão com a outra. Solidão é igual a fumar 15 cigarros por dia. Pessoas com laços sociais fortes, elas vivem 50% mais. Não importa a quantidade de amigos, mas a qualidade das relações que você tem. Uma única pessoa com quem você pode ser você mesmo prolonga a vida mais do que qualquer dieta. Sua ação para essa semana vai ser a seguinte: nesta semana, tenha um encontro real, sem celular na mesa, sem celular presente ali na vida de você e dessa pessoa. E desfrute esse momento com a pessoa que você pode ser você mesmo. Não fique só. A regra de número 3. Pare de otimizar tudo. Cuidado. Saúde perfeita, ela pode ser ansiedade disfarçada. Tem gente que é estressado com tudo. Conta tudo, monitora tudo, teme a comida. Isso não é saúde, isso é prisão. 1 Timóteo 4:8 diz: exercício físico para pouco aproveita. O ponto aqui não é o exercício físico. O exercício físico não é o centro de tudo, por favor. Não vão dizer aqui que eu estou demonizando o exercício físico e que eu disse que não é para fazer exercício físico. Não é para fazer exercício físico, é para fazer. Só que você precisa colocar isso como um ato bom. Pensar que isso vai cuidar da sua saúde, não você ficar ali contando tudo, monitorando tudo o tempo todo. Pessoas que são muito longevas, elas comem o que gostam, elas vivem em movimento, mas elas estão sempre desejando o que é simples e natural. O ponto aqui é: deixe o fanatismo fitness de lado e deseje uma vida simples e natural. Quando você busca esse ponto de equilíbrio de viver uma vida simples e natural, o game muda. Eu tenho uma ação para você essa semana que vai te que vai te ajudar a otimizar tudo. Tira alguma métrica muito louca, muito estressante de pressão e prisão com relação a essa parte fitness. Seja uma balança, seja a contagem de calorias, seja a contagem de passos, só uma, e vê se isso já não diminui seu estresse. A regra de número 4, propósito maior que você. Gente sem sentido envelhece por dentro. No Japão, existe um método, eu acho que é um método, um sistema chamado Ikigai. O motivo pelo qual você levanta da cama todo dia. E na Bíblia, isso é chamado propósito. Efésios 2:10. Realizar as boas obras que ele planejou para nós. Então, tenha um propósito na vida. Tenha um motivo pelo qual você levanta da cama todos os dias. E, se possível, escreva isso todos os dias. Então essa é a minha ação para você. Todo dia você vai gastar 5 minutos escrevendo: qual obra eu faço hoje? Qual é o meu propósito de vida? Por que eu levanto da cama todos os dias? Escrever isso vai tornar isso mais claro. Repetir isso todos os dias, carimba o propósito na sua vida. Regra número 5, mexa o corpo.
Movimento não é punição, é participação na vida. As pessoas que vivem nas blue zones caminham sem perceber, como em Okinawa e lá em Sardenha. Essas pessoas, elas cuidam de jardins, sobem escadas. Jesus caminhava pelas cidades, ele ia de uma cidade para outra. Naquele tempo não tinha transporte. Tinha um burrinho, um cavalo, mas era muito caro. Mas a gente vê sempre nas histórias da Bíblia que Jesus caminhava pelas cidades. O movimento ele faz parte da vida, não é isolado numa hora de treino. O corpo foi feito para se mover sempre. Eu, como fisioterapeuta, tenho propriedade para te falar isso. O corpo ele é feito para se mover, não por uma hora intensa depois de 8 horas sentado. O exercício físico ele é muitíssimo importante, mas dar pausas no trabalho, se levantar, se alongar, ir para a padaria a pé, escolher fazer percursos curtos caminhando é importantíssimo. Sai de cima aí desse carro e vai se movimentar. Escolha fazer pequenos percursos a pé, de bicicleta, dê as pausas no trabalho. Lá em 1 Coríntios 6,20 a gente lê o seguinte: seu corpo é morada do Espírito Santo, ele foi comprado por alto preço, glorifiquem a Deus com seu corpo. Isso vai além do movimento, vai com respeito do que entra em meu corpo através dos meus 5 sentidos. E isso é assunto para um vídeo inteiro. Se você concorda sobre falar sobre os 5 sentidos na visão dos hábitos, comenta aqui embaixo, 5 sentidos, aí eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, a sua aproximação nos próximos 7 dias vai ser o seguinte: pause todos os dias para fazer 10 minutos de caminhada após almoço. Deixa a comidinha se assentar depois que você comer e depois vai dar uma caminhadinha breve de 10 minutos para você se movimentar. Isso vai mudar seu game também. A regra número 6, durma e respeite os limites. Pare de negociar com o corpo. Aguenta, termina, depois você descansa. O corpo aguenta só que tem um momento que ele vai colapsar. Então, coma quando tiver fome. Descanse enquanto você estiver cansado. Pessoas longevas, elas não seguem horários rígidos, elas escutam o próprio corpo. Humanos modernos ignoram os sinais. O corpo até aguenta por anos, só que tem uma hora que ele colapsa. Na Bíblia existe o princípio bíblico de descanso. Lá desde o Êxodo, quando Cristo dá os 10 mandamentos para Moisés, e ele fala o seguinte: lembra-te do dia do sábado para descansar. Descanso é uma ordenança desde o princípio. Então, respeite os seus limites. Uma ação para essa semana: celular fora do quarto e um horário fixo de você deitar ao longo desta semana inteira. Pense em parar de mexer no celular em todas as coisas 1 hora antes do seu sono habitual e durma no horário. Descanse, respeite seus limites. Eu não estou falando só de dormir, eu estou falando de você respeitar quando você estiver cansado, comer quando você estiver com fome. Respeite o seu corpo, faça isso. E por fim, aprenda a ouvir o seu corpo. Isso é a consequência de todas as regras que a gente vem falando aqui. Aprenda a ouvir e ele vai parar de gritar com você. E ouvir o corpo é parte de ouvir Deus. E eu quero que você fale aqui o seguinte para mim: qual regra dessas te feriu mais? Aquela que deu aquela pontadinha. Comenta 1 a 7, coloca o número. E deixa eu fechar com um exemplo que explica por que é que isso demora. Israel, ele saiu do Egito, mas levou o Egito dentro do coração, em seus corações. 40 anos no deserto não foi porque o caminho era longo, era porque Deus tinha aprendizados para eles. Foi porque o coração de Israel estava dividido. Você não está atrasado, você está dividido. Seja coerente. Você não vive mais controlando tudo, você vive mais quando você se rende do jeito certo. Mateus 16:25 diz assim: quem perder a sua vida, achá-la-á. Longevidade é consequência, o alvo é fidelidade. E fidelidade é uma vida coerente. E se você quer viver uma vida coerente, alinhando corpo, mente e espírito na vida real, se inscreve aqui nesse canal e comenta aqui embaixo qual regra você vai praticar hoje. Obrigada por ficar até o final. Nos vemos por aí em breve. Tchau, tchau!